Olá, torcida do Vascão! Eu sou a Viviane. Hoje vim aqui para trazer mais um vídeo de cortes do Nossa Gigante da Colina, mas antes de começarmos, peço para que se inscreva no canal e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as notícias. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Bom, agora o Vasco da Gama, hein? Jogou contra o Red Bull Bragantino, perdeu a partida, mas, além disso, as declarações do Ramon depois do jogo repercutiram muito. Hein, Rafa, é isso? É isso, Bruno. Declarações extremamente infelizes do técnico do Vasco, Ramon Dias, na entrevista coletiva após o jogo de ontem lá em Bragança Paulista, em que o Vasco perdeu para o Bragantino pelo placar de 2-1. Nós temos aí as duas falas do treinador em momentos distintos. A primeira delas, na entrevista coletiva, quando ele se refere a Daiane Murins, árbitra de vídeo do jogo entre Vasco e Grêmio, no último domingo em São Januário. Coincidência ou não, ontem, no jogo entre Vasco e Bragantino, também foi uma árbitra de vídeo, a Charlie Derrete, de Santa Catarina. E na segunda fala, meia hora depois, lá em Bragança Paulista, ele convocou os jornalistas de volta para tentar se explicar. E a emenda saiu pior do que o soneto. Vamos acompanhar. Y con respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR. Y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado para eso. Interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. E a repercussão, né, Bruno, não poderia ser pior, tanto externa quanto internamente. O Vasco emitiu um comunicado através das suas redes sociais, ontem à noite, ainda lá em Bragança Paulista, com o seguinte teor: o Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramon Dias e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com as suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como o nosso técnico, desculpas. Essa a nota oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. A Federação Paulista de Futebol, na manhã desta quinta-feira, também se posicionou e chamou as declarações do técnico Ramon Dias de ignorantes e retrógradas. A ESPN tentou contato com a Daiane Muniz, ela atendeu o nosso contato, mas disse que para poder dar alguma entrevista tem que ser com a autorização da Federação Paulista, algo que até o momento ainda não aconteceu. Enfim, acaba que este tema envolvendo a infelicidade do Ramon Dias e as suas declarações machistas ganhou um certo protagonismo em detrimento do jogo em si, em que o Bragantino ganhou do Vasco. Bruno? Acabou sendo maior mesmo, Rafa. Normalmente, quando a gente tem declarações ou esse tipo de discussão, eu já passo direto para as nossas comentaristas avaliarem e opinarem, mas eu queria até começar a falar aqui, se vocês me permitirem, Nath e Mari, justamente para não parecer que elas comentando sobre ele falando sobre elas, para não parecer que a discussão é essa, porque de fato não é essa, né? Eu só queria pontuar algumas incoerências. Primeiro, os erros ou discussões de arbitragem acontecem independentemente de quem estiver cometendo, certo? Até porque os erros são muitos por parte dos homens e acertos também, né? Por parte das mulheres, e não importa se é homem, se é mulher, se é canhoto, se é destro, enfim. Segunda questão, no caso da Denise, ela foi muito bem ali. Daiane Muniz. Uhum. No caso da Daiane Muniz, ela foi bem, certo? Porque foi ela quem apontou os erros do árbitro que estava em campo. Como o pênalti que ele marcou ali em cima do Rossi, como o pênalti que ele não viu e que deveria ter dado ali no lance do Piton. E assim, a última incoerência absurda, assim, para completar, é que como é que ele fala que é uma pessoa no VAR que toma a decisão? Pelo contrário, o VAR permite que a decisão seja discutida, porque não é uma pessoa que toma a decisão. São algumas pessoas na cabine do VAR que estão avaliando e que passam para a arbitragem do campo avaliar e aí sim tomar a decisão. Certo? Então, são só algumas incoerências de tudo que falou aí o
Ramon Dias, Mari Pereira? Eu tenho alguns pontos, assim. Primeiro, sobre a nota do Vasco. Importante o Vasco depois, com calma, tranquilidade, pensando no assunto, se posicionar. E quando ele fala sobre medida educativa, eu fico curiosa para saber se isso envolve os seus funcionários, porque Ramon Dias é um funcionário do clube, independentemente da idade dele e do quanto ele é conhecedor sobre o esporte, de toda a experiência dele, ele precisa ser educado sobre esse tipo de assunto também. Segundo ponto, o Ramon fala sobre erro de interpretação. Não tem como ter erro de interpretação, porque ele fez muita questão de enfatizar que ele estava falando sobre uma mulher, porque primeiro ele fala árbitra, depois ele fala senhorita, depois ele fala uma mulher. Então, ele fez muita questão de que a interpretação chegasse a nós, e ela chegou. Chegou como uma fala machista, preconceituosa e muito infeliz da parte dele. E, assim, espero de verdade que o Vasco ele converse com o seu treinador, porque a maneira como ele se posiciona depois, na pressa de se posicionar, foi muito pior. Então, quando você não tem, principalmente, conhecimento de causa, e você não tem ali na sua equipe uma mulher para repensar sobre o assunto e falar, não, a gente tem que se posicionar da maneira como o clube acredita. E a gente tem que te passar como o clube trabalha. Então, ali, o Ramon, ele representou o Vasco. E o Vasco, através da sua nota, não está de acordo com o que o seu treinador fala e o que o seu treinador pensa. Então, eu espero que Ramon Vasco sente para que aí sim o treinador ele entenda que ninguém interpretou mal. Ele é que se posicionou de uma maneira muito equivocada. O que você achou, Natália, do caso todo? Porque se ele fala da arbitragem, a arbitragem no Brasil ela é tenebrosa. Ela é horrorosa. Homem, mulher, novo, jovem, o mais experiente, o FIFA, o não FIFA, todos, sem exceção. Só que quando ele aponta diretamente o dedo para Daiane Muniz, ele está mais equivocado ainda, não só pela questão do gênero, mas principalmente porque ela tentou salvar o desastre que foi o jogo passado. Então a gente vê a dificuldade de entendimento, até mesmo para entender que não é o VAR que vai decidir, é o que você falou. Quem vai decidir é o árbitro de campo. O VAR ele vai chamar e falar, oh, amigo, aconteceu um negócio aqui que eu acho que não é igual o que você está pensando. Mas a decisão final, assim como foi entre Vasco e Grêmio, foi da arbitragem de campo, independente dos pontos anotados pelo VAR. Então é muito complicado, assim, é de se rever. De fato, a gente precisa reconhecer que muita coisa está errada ainda na estrutura da sociedade e tomara que isso sirva de lição. Marra. A gente vive nessa sociedade. Não é nenhum susto que a gente tem ouvido. É um susto ter ouvido porque a gente tem tentado levar o discurso numa frequência acima. Mas essas coisas fazem parte da nossa sociedade, infelizmente. O convite é que a gente precisa se reeducar. A gente não está condenado a ser quem a gente ou foi criado para ser ou a gente aprendeu a ser. Sim. Não tem essa sentença, você vai ter que ser machista, você vai ter que ser isso, aquilo. O convite a ser, aí seria muito legal se tivesse essa condenação, né? Uma pessoa melhor, ele é diário. Só que às vezes a gente está preso no passado. Não é surpreendente porque isso é o que acontece. Esse é o retrato da sociedade mesmo. Perfeito. É a visão masculina de cima para baixo. Sim, eu vejo isso semanalmente aqui. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!